Vamos estudar a palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, Atos capítulo 27. Vamos ler a partir do versículo 21. Atos capítulo 27, a partir do versículo 21. Nós estamos ministrando uma série intitulada de personagens bíblicos e hoje vamos estudar sobre um personagem bíblico extremamente interessante. Nós vamos falar sobre um anjo que apareceu para o apóstolo Paulo antes do navio que ele estava naufragar. O personagem de hoje é um anjo. Diga assim, o personagem de hoje é um anjo. Quando o Senhor falou comigo sobre esse anjo, eu falei, Senhor, como que eu ministro sobre um anjo à igreja? E o Senhor foi falando ao meu coração, e a gente pode aprender muitos princípios espirituais poderosos através dessa aparição do anjo do Senhor para o apóstolo Paulo. Então, Atos capítulo 27, versículo 21. Havendo todos, estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Irmãos, o ministério de Paulo foi marcado por experiências sobrenaturais. A começar pela sua conversão, onde ele teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus falou de maneira pessoal com o apóstolo Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Posteriormente, Paulo também teve várias experiências sobrenaturais de visões. Por exemplo, o varão macedônico. O apóstolo Paulo já teve uma experiência poderosa de ser arrebatado ao terceiro céu, onde ele recebeu revelações poderosas. O apóstolo Paulo escreveu 13 dos livros do Novo Testamento. Ele foi responsável por sistematizar a teologia que nós temos hoje em mãos. Muito do que vivemos hoje, a base fundamental da doutrina da igreja, foi Deus que liberou através do apóstolo Paulo. No entanto, a Bíblia ainda não tinha feito nenhum registro de Paulo tendo experiência com anjos. Essa foi a primeira vez que Paulo vai ter uma experiência com anjos. E eu fico pensando a importância disso, porque é como se Deus quisesse dar uma experiência completa para Paulo. Paulo estava muito perto de morrer, de ser julgado, condenado e decapitado, e o Senhor decidiu falar com ele, não através de uma voz que poderia falar o coração dele, não através de Jesus, mas deu a ele uma experiência angelical. Sabe, irmãos, a teologia dos anjos é um fato. Normalmente nós falamos dos entes da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, mas quase sempre esquecemos que foi liberado do céu para nós seres ministradores, seres que estão aqui para servir os cristãos, que são os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor, eles estão aqui na terra para nos abençoar, para nos auxiliar, para nos ajudar na caminhada.
a teologia dos anjos é um fato. Tem alguns pastores e pregadores que são adeptos da teologia liberal, que vão dizer que a aparição de anjos na Bíblia era algo meramente simbólico, mas nós não cremos assim. Nós cremos verdadeiramente na existência de anjos. A minha esposa Virgínia já teve várias experiências de ver anjos, anjos ministrando sobre pessoas, anjos derramando bálsamo sobre pessoas. O próprio apóstolo Pedro, exortando a hospitalidade, vai dizer que nós devemos ser hospitaleiros, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. A teologia dos anjos, meus irmãos, é um fato. Saiba de uma coisa: existem anjos ministradores que estão aqui na terra para nos auxiliar, para nos servir, para nos dar livramento. Quantos creem nisso? A teologia dos anjos é um fato. E aqui está o apóstolo Paulo, tendo uma experiência angelical. Mas a gente precisa entender o contexto dessa história, para então caminhar para aquilo que o Senhor deseja verdadeiramente falar aos nossos corações. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Jerusalém. Ele era um preso político e religioso. Por quê? Preso político porque estava sendo acusado de causar um tumulto em Jerusalém em virtude da pregação do Evangelho. E um preso religioso porque os judeus o acusavam de profanar o templo e de pregar uma mensagem contrária à lei de Moisés. Eram acusações falsas. E o apóstolo Paulo passou por vários julgamentos, mas não foi nele encontrado nenhuma falha. Não querendo ser entregue nas mãos dos judeus que queriam matá-lo, o apóstolo Paulo então acionou uma prerrogativa que ele tinha, porque o apóstolo Paulo, ele era israelita, mas também era um cidadão romano. Ele recebeu essa cidadania romana, muito provavelmente pelo seu pai, que prestou algum serviço para o Império Romano, e por essa razão, Paulo recebeu essa cidadania romana. Eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo, ele é um israelita, não porque ele nasceu em Israel. Muitos estudiosos vão dizer que ele nasceu na Turquia. Paulo de Tarso é uma cidade que fica localizada na Turquia. Até os dias de hoje, existem duas formas de você receber uma cidadania. Por exemplo, no Brasil, são dois critérios: jus sanguinis e jus solis. Você é brasileiro ou por ter pai brasileiro, ou por ter nascido no Brasil, né? Então, se você tem pai brasileiro, mas você nasceu na Itália, você também é brasileiro. E é assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele não nasceu em Israel, ele era da tribo de Benjamim, porque os seus pais eram da tribo de Benjamim, mas ele nasceu na Turquia. E ele recebeu a cidadania romana por parte do seu pai. Então, não querendo ser entregue aos judeus que queriam matá-lo, ele diz o seguinte: eu quero ser julgado por César. Eu não quero ser entregue nas mãos dos judeus. Ele foi estratégico. Paulo também havia recebido uma direção do Senhor de ir para Roma. Fazia parte do plano de Deus levar Paulo para Roma, para que ele pudesse pregar o Evangelho. Então, como ele invocou essa cidadania romana, o que os romanos que estavam em Jerusalém fizeram? Vamos então conduzir Paulo para Roma. E Paulo entrou num navio. Naquele tempo as viagens elas eram feitas via navio. Ao longo da vida de Paulo, ele percorreu em viagens missionárias 25 mil quilômetros. Olha que loucura, gente. Mais ou menos 13 mil quilômetros a pé e o restante via mar. 25 mil quilômetros de viagens missionárias. E aqui, quando ele entra nesse navio, prisioneiro, para ir para Roma, ser levado a Roma, para então ser julgado por César, começa a quarta viagem missionária de Paulo. Muitos teólogos vão dizer que Paulo só fez 3 viagens missionárias. Não, irmãos, ele fez 4. Essa aqui eu considero também uma viagem missionária.
Porque se você for ler o que aconteceu nessa viagem missionária, meus irmãos, o navio afundou. As pessoas que estavam ali quase morreram. Paulo teve uma experiência com o anjo e pregou a palavra do Senhor para todos que estavam naquela embarcação. Eles chegaram em um lugar chamado Malta, e ali Paulo pregou o evangelho, curou pessoas. Foi verdadeiramente uma viagem missionária. Foi a 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. E quando a gente começa a entrar juntamente com Paulo nessa viagem, logo no início da viagem, em Atos 27, versículo 2, vamos ler o texto, diz: embarcando num navio de Adramítio era um porto, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. A primeira coisa que acontece, que me chama muita atenção nessa viagem, é que o apóstolo Paulo, ele estava preso, mas ele não estava sozinho. Ele estava acompanhado de 2 pessoas. A primeira pessoa que acompanhava Paulo, Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos. E a segunda pessoa que acompanhava Paulo era este homem chamado Aristarco. A Bíblia não vai dizer que eles também estavam presos, mas para acompanharem Paulo nessa viagem rumo a Roma, eles se fizeram prisioneiros juntamente com Paulo. Lucas, muito provavelmente, conseguiu viajar com Paulo por ser médico, então ele deve ter se apresentado como um médico de Paulo, que já estava com a saúde debilitada, e Aristarco como um assistente pessoal de Paulo, alguém que também ajudaria nos cuidados da vida de Paulo. Isso me chama a atenção, irmãos, porque esses homens, eles não eram prisioneiros, mas se fizeram prisioneiros para acompanhar o apóstolo Paulo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é lealdade de verdade. Isso é amizade de verdade. Porque uma amizade verdadeira tem 2 características. Primeira, a amizade verdadeira sempre vai te aproximar de Cristo. Essa é a primeira característica de uma amizade verdadeira. Sempre vai te aproximar de Cristo. E a segunda característica é que a amizade verdadeira jamais te abandona nas suas prisões. Jamais te abandona no tempo da dificuldade. Jamais te abandona quando as coisas não estão indo bem com você. É na angústia que se faz os amigos. É na angústia que nós realmente conhecemos o coração daquelas pessoas que se dizem ser nossos amigos. Agora, sabe o que é interessante de tudo isso, irmãos? É que nós queremos ter amigos, mas muitas vezes não queremos ser amigos. Nós queremos ter pessoas que olham para nós com estima, que estão conosco, não importa as circunstâncias. Mas a pergunta é: você sabe ser amigo? Você consegue perdoar as pessoas, mesmo quando elas falham com você, e assim permanecer naquela aliança de amizade? Porque um amigo de verdade, ele é amigo apesar da falha do outro, apesar das dificuldades do outro, apesar dos erros do outro. Um amigo verdadeiro é amigo apesar dessas coisas. E nos dias de hoje, a gente vê a amizade tão fragilizada, né? É difícil você encontrar uma amizade verdadeira. Uma amizade em que você está seguro, você está confiante, você sabe que você pode contar com alguém. Na hora da aflição, quem é a primeira pessoa que vem à sua cabeça para você ligar, para você fazer um contato, para você bater um papo, para você conversar? Sabe, irmãos, tem um estudo da seara psicológica que vai dizer que 80% dos nossos problemas seriam resolvidos se nós tivéssemos amigos. A maioria dos problemas que temos seriam resolvidos com uma boa conversa,
Quando você tem alguém para você ligar, para você bater um papo, para você tomar um café, e você desabafar, e você abrir o coração, e você chorar, e você, sabe, derramar ali as suas dores. Quem tem amigo de verdade dificilmente sofre com patologias emocionais. E isso, irmãos, é algo que a gente precisa desenvolver. Cristianismo também é amizade. A vida cristã é uma vida em comunidade. Isso fala de ser família e de termos amizades saudáveis. E a igreja é o lugar propício para isso. Nós não podemos achar que ser igreja é tão somente nos reunir nos cultos aos domingos e depois acaba o culto, a gente vai para as nossas casas e vamos trabalhar e só se encontra novamente no domingo que vem. A gente precisa estimular a amizade. A gente precisa estimular esse vínculo afetivo. Agora, ouça o que eu vou te falar, irmãos. Busque ser amigo. Busque ser amigo das pessoas. Aproximar as pessoas de Deus. Estar com as pessoas, não importa as suas dificuldades, as suas falhas. Não abra mão de amizades por coisas banais, por discussões banais. Nós precisamos aprender a estimular a amizade. Jesus disse para os seus discípulos: portanto, não chamo vocês mais de servos, mas chamo de amigos. Você sabe qual é o final do discipulado? É a amizade. É amizade. E quando eu olho para as pessoas que caminham conosco aqui na igreja, ovelhas, né, discípulos, eu sempre olho com um olhar de amizade, porque mais do que ser pastor de vocês, eu quero ser amigos. Sabe por que eu quero ser amigo de vocês? Porque às vezes você vai ter dificuldade para contar algo para o pastor, mas para o amigo você conta. Sim ou não? Porque às vezes você vai falar algo para o pastor, você vai, o pastor vai me colocar no banco se eu contar esse pecado. Sim ou não? Se eu contar o que eu fiz para o pastor, rapaz, vai me tirar da escala, vai me olhar de outro jeito. Às vezes a gente tem esse pensamento. Mas quando você olha para o amigo, você fala: eu posso contar tudo para o amigo. Porque o amigo não vai me abandonar, o amigo não vai me rejeitar, o amigo não vai abrir mão de mim, o amigo vai me ouvir, vai me dar uma direção, mas ele vai continuar caminhando comigo. É por isso que Jesus disse: eu não chamo vocês mais de servos, chamo vocês de amigos. Porque ele não nos abandona, não nos rejeita, ele não abre mão de nós, mesmo quando nós falhamos e erramos. O final do discipulado, irmãos, é a amizade. Nós precisamos aprender a cultivar a amizade. E aqui está Lucas, o médico, e Aristarco, dois homens que se fizeram prisioneiros por causa da amizade, da lealdade que tinham a Paulo. E eles passaram grandes dificuldades para honrar essa aliança que tinha com o apóstolo Paulo. Olha que tremendo. Eles não precisavam passar por aquelas dificuldades, mas o amigo, ele vai até o Calvário com você. Porque o amigo, irmãos, não está com você até você vencer. O amigo está com você até você ir para a cruz, até o Calvário. Se tem pessoas que só estão com você no tempo de bonança, nos dias bons, saiba, não é amigo de verdade. O amigo de verdade vai com você para a cruz, te ajuda a carregar a cruz. O amigo de verdade vai com você para o Calvário. O amigo de verdade entra com você na sua circunstância, para que você não passe por ela sozinho. Foi isso que Lucas e Aristarco fizeram. Você não vai passar por essa situação sozinho, Paulo. Nós estamos com você. Ter amigo todo mundo quer. E ser amigo. E ser amigo. Então isso é algo que me chama muita atenção, logo no início dessa viagem. Agora, Atos capítulo 27, versículo 9, vamos ler, Atos 27, versículo 9. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia.
não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda. Com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar, e no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Observe, irmãos, nós estamos falando aqui de uma embarcação que tinham 276 pessoas a bordo. A maioria das pessoas que estavam a bordo eram prisioneiros, os piores prisioneiros feitos pelo Império Romano. É bem provável que o único que estava sendo acusado falsamente ali naquele navio era o apóstolo Paulo. O resto eram os piores bandidos que poderiam existir naquele tempo. Com muita dificuldade, esse navio havia chegado na ilha de Creta. Ao todo, essa viagem foi feita através de 2 navios. O primeiro navio levou até Creta, e depois tomaram outro navio para prosseguir a viagem. Para que eles pudessem chegar na ilha de Creta, foi algo muito custoso, porque a embarcação enfrentou grandes dificuldades no mar. Ventos fortes, tempestades. Só que eles conseguiram chegar. Esse tempo era o tempo do inverno naquela região, e todo bom piloto de embarcação sabe que naquela região não é recomendado navegar na época do inverno. É normal a navegação ser muito dificultosa, e foi um desafio muito grande, com muitas dificuldades, essa embarcação conseguiu chegar na ilha de Creta, num lugar chamado Bons Portos. Esse era o nome do porto, Bons Portos. Quando eles chegaram ali, o piloto da embarcação e o mestre do navio, juntamente com o Júlio, que era o centurião que estava responsável por essa viagem, responsável pelos presos, eles disseram o seguinte: olha, essa ilha de Creta, essa parte da ilha, não dá para a gente passar o inverno, é muito desconfortável aqui. Essa ilha não tem condições de nos abrigar com conforto, bem como abrigar todos os outros tripulantes da nossa embarcação. O apóstolo Paulo então se levanta e diz o seguinte, ele dá um conselho para Júlio, fala: Júlio, seria bom que a gente ficasse aqui, porque a gente já enfrentou grandes dificuldades para chegar em terra firme, já enfrentamos grandes dificuldades para chegar num porto seguro, é importante que a gente fique aqui, porque se a gente prosseguir com a viagem, já é tempo do inverno, se a gente prosseguir com essa viagem, nós sofreremos um grande prejuízo, não somente a embarcação, mas também a nossa própria vida. E o que Júlio fez? Ao invés de ouvir Paulo, que tinha a direção de Deus, que estava vivendo no centro da vontade de Deus, que tinha a revelação, ele foi ouvir a opinião de pessoas. E aqui a gente precisa entender algo importante, irmãos. A gente não pode caminhar por opinião das pessoas, a gente tem que caminhar por revelação que vem do alto. O apóstolo Paulo, ele tinha a revelação. Júlio, o centurião,
Deveria ouvir quem tinha a revelação, mas ele foi ouvir o piloto da embarcação e o mestre do navio. E eles disseram: vamos navegar mais 60 quilômetros, porque a gente vai conseguir chegar ao sul da ilha de Creta, em um lugar chamado Fenícia. Lá o porto tem mais comodidade para nós, é mais confortável. Irmãos, sabe o que eu fico pensando? Tem pessoas que enfrentam dificuldades, não é por falta de aviso. Sim ou não? Não é por falta de conselho, não é por falta de direção, é por falta de obediência. Tem muitas pessoas que recebem a palavra pastoral, que recebem a palavra de Deus em seus corações, mas vivem experimentando fracassos, vivem em meio de tempestades. Sabe por quê? O problema não é falta de conselho, de direção, de aviso, o problema é falta de obediência. Esse é o problema muitas vezes. E aqui nós aprendemos algo interessante. Irmãos, a vontade de Deus não está na opinião das pessoas. A vontade de Deus está na revelação que vem do alto. A vontade de Deus está expressa nas Escrituras Sagradas. Não caminhe pela opinião do outro, caminhe por aquilo que a palavra de Deus fala ao seu coração. Quantos podem dizer glória a Deus? A maioria não tem a direção de Deus. A inspiração divina nem sempre está com a maioria. O que Júlio fez, centurião? Ele fez uma votação. O que você acha? Piloto da embarcação? Eu acho que a gente deve ir. O que você acha, mestre do navio? Eu acho que a gente tem que ir. Fez a votação. Bem provável dele ter dito: então eu acho também. Aí ficou 3 votos contra 1 do apóstolo Paulo. A direção de Deus, irmãos, nem sempre acompanha a maioria, nem sempre acompanha a multidão. A direção de Deus está na revelação do Evangelho. Então ouça o que eu vou te falar. É muito importante que você não caminhe por opinião, nem mesmo pelas suas opiniões. Caminhe por aquilo que a palavra de Deus revela ao seu coração. É a palavra de Deus que garante que você vai chegar no destino que Deus tem para a sua vida. Aleluia! É a palavra de Deus que nos garante isso. Deus estabeleceu um destino para nós. Nós vamos chegar nesse destino se a gente estiver alicerçado na revelação do Evangelho, na revelação da palavra de Deus, e não alicerçado na opinião do outro. Amém, meus irmãos? Então, em virtude de não dar ouvido à voz de Deus que estava com o apóstolo Paulo, Júlio deu ouvido à opinião do piloto da embarcação e do mestre do navio. Interessante, irmãos, o piloto dessa embarcação tinha muita experiência, era um hábil piloto da embarcação. O mestre do navio também era expert em navegar naqueles mares, mas habilidade e técnica não substituem a inspiração divina. Diga assim: habilidade e técnica não substitui a inspiração divina. Você pode ser muito bom no que você faz, mas se você não depender de Deus, você não vai chegar no lugar que Deus tem para a sua vida. Você pode ter uma habilidade fantástica em alguma área da vida, mas se você não depender de Deus, você não vai chegar no lugar que Deus tem para a sua vida. Como você consegue entender isso? Não é por força, não é por técnica, não é por habilidade, não é por sabedoria humana, é pelo poder de Deus, meus irmãos. É pelo poder de Deus. Então, eles abriram mão da inspiração divina. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Nem toda tempestade que enfrentamos é ataque maligno. Muitas tempestades que enfrentamos ao longo da nossa vida é porque não damos ouvido à revelação do Evangelho, é porque não damos ouvido à palavra de Deus, é porque não damos ouvido aos nossos pastores que querem o nosso bem e nos instruem de acordo com a palavra de Deus. Abrimos mão daquilo que Deus tem para nós, porque normalmente a gente pensa que todo problema, toda dificuldade, toda tempestade que enfrentamos é ataque maligno. Não, a maioria dessas coisas nos alcança por decisões erradas que tomamos ao longo da nossa vida. Isso aqui é um exemplo claro. Essa embarcação
enfrentou um euraquilão. O que é um euraquilão? É um tufão, é um vento tão forte, mas tão forte, que todos sabiam naquela época que era impossível encarar um euraquilão. Ninguém navegava naquele tempo, quando sabia que havia um euraculão naqueles mares. Eles enfrentaram essa dificuldade, essa tempestade, não porque era um ataque maligno, mas porque eles não deram ouvido à voz de Deus que estava sobre o apóstolo Paulo. Foi uma decisão errada. Ouça que eu vou te falar, nem todo ataque maligno, nem toda tempestade que você enfrenta, nem todo problema que você enfrenta, é obra do mundo espiritual. É porque muitas vezes eu e você tomamos decisões erradas, sem consultar Deus, sem buscar ouvir a voz de Deus, e agimos de maneira precipitada. Daqui a pouco estamos enfrentando um euraquilão. Daqui a pouco estamos enfrentando grandes tempestades. Nem tudo é ataque do mal, irmãos. Nem tudo é ataque maligno. É interessante perceber, eu acho que há um excesso nesse quesito, mas os judeus, eles anulam completamente a existência do diabo. O negócio deles não é com o diabo, o negócio deles sabe com quem é? Com Deus. Tudo que acontece na vida deles é obra divina, e de certa forma, há uma maturidade nisso. Porque o meu negócio e o seu negócio, irmãos, não é com o mal, é com Deus. A nossa vida está debaixo das mãos poderosas do Senhor. É Ele que reina sobre nós, é Ele que governa sobre nós, é Ele que tem um controle sobre as nossas vidas. O nosso negócio é com Deus. Então, de certa forma, está certo essa colocação. Agora, nós não podemos negligenciar que existe sim ataques malignos que muitas vezes se levantam contra nós. Mas a maioria das dificuldades que passamos não é ataque maligno, é decisão equivocada que você tomou. Decisão errada que você tomou lá atrás e que hoje você está colhendo as consequências. Sempre que eu caminho nessa direção, na palavra de Deus, eu me lembro de Samuel. Eu fico pensando, irmão, se Samuel tivesse escolhido o rei errado, sabe o que teria acontecido? Primeira coisa, no futuro Golias teria prevalecido. Porque quem tinha unção para ser rei era Davi. Samuel falou, Deus falou com Samuel, Samuel, você olha para a aparência, eu olho para o coração. A unção, a graça estava sobre a vida de Davi. Se Samuel escolhe o rei errado, no futuro Israel experimentaria uma grande derrota, porque a unção não estava com outro rei, estava com Davi. Às vezes você está enfrentando gigantes na sua vida por decisões erradas lá do passado. Às vezes você enfrenta gigantes no tempo presente por decisões erradas que você tomou lá no passado. Já viu aquele gigante que você não consegue vencer, superar, e você fica naquela luta? Muitas vezes é porque você tomou decisões equivocadas lá atrás. E nesse momento a gente precisa se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, nos quebrantar diante do Senhor e, se possível, corrigir a rota. Porque tem problemas, irmãos, que só se resolve quando você corrige a rota. Se você pode corrigir, corrija. Se você pode, fazer diferente, faça. Porque tem problemas que nós enfrentamos que oração e jejum não vai resolver. Eu já ministrei aqui, irmãos, uma série de mensagens chamada Batalha Errada. O que falava essa mensagem? Saul, durante muito tempo, lutou a batalha errada na sua vida. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu identificar os inimigos interiores dele, e ele elegeu para si um inimigo que estava do lado de fora. Quem? Davi. Quando Davi aparecia, Saul se sentia intimidado, pequeno, porque Davi era corajoso, ele era valente, a unção estava sobre ele, ele derrotava filisteus, Davi tocava harpa, ele era um compositor. Quando Davi aparecia, Saul se sentia pequeno, menor, ele tinha inveja de Davi. E ele passou a nutrir um sentimento de que se ele tirasse Davi do caminho dele, o problema do seu reino estaria resolvido. Sabe o que ele fez? Ele não conseguiu identificar os inimigos interiores dele. Porque a coragem de Davi revelava os medos que Saul tinha.
A ousadia de Davi revelava a passividade que Saul tinha. Ele foi encontrado por trás das malas quando ele foi ungido para ser rei. E sempre que você não identifica os seus inimigos interiores, que são os verdadeiros inimigos, você vai eleger para si um inimigo que está do lado de fora. E aí você vai lutar a batalha errada. Por 40 anos, Saul lutou uma batalha que ele não deveria lutar. 40 anos ele passou tentando matar Davi. Mas Davi nunca foi inimigo de Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Sempre que você não consegue identificar os seus verdadeiros inimigos, você vai eleger para você um inimigo que está do lado de fora. É o seu chefe, é a sua esposa, é o seu esposo, é o seu vizinho. Quando na verdade nós temos que perguntar: o que essas pessoas geram em mim? Qual é o sentimento que elas geram em mim? Quem consegue entender isso? Qual é o sentimento que quando eu encontro com essa pessoa, gera em mim? Porque esse é o seu verdadeiro inimigo, não é a pessoa. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Quantos podem dizer glória a Deus? A nossa luta é contra principados e potestades, contra poderes dominadores do mal, não é contra o homem. Nós precisamos aprender a reconhecer os nossos verdadeiros inimigos, que são interiores, para que você não lute uma batalha errada na sua vida. Amém? Deus levantou Davi para abençoar o reino de Saul. Só que Saul, por inveja, por medo de Davi crescer e se tornar maior do que ele, passou a persegui-lo. Porque assim, às vezes Deus levanta pessoas para nos ajudar e a gente fica com inveja da pessoa. Às vezes Deus levanta uma pessoa para nos abençoar, para nos servir, e você fica com medo, com inveja dela se tornar maior do que você. Irmãos, nós não estamos aqui nessa terra para ser maior do que ninguém, estamos aqui para ser fiéis ao Senhor. Só que a alma humana, a pequenez da alma humana, tende a olhar para o outro que cresce, que tem dons, que tem talentos, como uma ameaça. Aí eu vou falar algo para vocês. Se tem algo que eu admiro na vida do pastor Eldo, é que o pastor Eldo dá liberdade para a gente fluir na unção de Deus. Eu quero honrar a sua vida, pastor Eldo, nessa manhã. O melhor pastor que eu já tive, gente. Vou chorar, vou não. É necessário honrar. O pastor tem um coração dilatado, grande. Quem quiser trabalhar, trabalha. Quem quiser fluir, flui. Quem quiser crescer, cresce. Se você não cresce na nossa igreja, é porque o problema está com você. Porque a oportunidade nós temos. Amém, meus irmãos? Quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer avançar, avança. E posso dizer algo para você? Você não foi chamado só para ficar sentado aí no banco, viu? Você foi chamado para viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu vim aqui nessa manhã para te despertar, para te dar uma chacoalhada e dizer: está gostoso, está confortável aí, mas Deus tem um chamado para você. Aleluia! Deus tem um chamado na sua vida. Então entenda, irmãos, muitos problemas que nós enfrentamos na nossa caminhada, nem sempre é ataque maligno, são decisões erradas, decisões equivocadas. Agora, observe, Júlio, juntamente com o piloto do navio e o mestre do navio, eles tomaram a decisão de ir para Fenícia e pagar o preço dessa decisão, porque Bons Portos, que era o lugar que eles estavam, era um local muito desconfortável. E por causa desse desconforto, eles abriram mão do lugar de segurança e entraram mar adentro e enfrentaram um Euraquilão. Sabe o que é isso, irmãos? É aquele momento que a gente está no lugar de segurança, em terra firme. A gente está onde Deus quer que a gente esteja. E por causa do desconforto, porque tem alguma coisa que está desagradando, porque não está tudo 100%, a gente toma uma decisão sem a direção de Deus e enfrenta tempestades. Tem pessoas que saíram de uma igreja que era o lugar que elas deveriam estar, e foram para outra, porque estava desconfortável, porque não estava tudo 100% legal.
porque você, sabe, não estava conseguindo se encaixar, ou por outro motivo. Só que aquela igreja, muitas vezes, era o seu lugar de segurança, era o centro da vontade de Deus, era um bom porto, era ali que Deus queria que você ficasse, mas por causa dessas coisas, você toma uma decisão sem a direção de Deus, daqui a pouco está enfrentando tempestades, dificuldades. O casamento é a mesma coisa. Às vezes o casamento está em crise, às vezes o casamento está em dificuldade, às vezes o casamento não está desconfortável, não está legal. Irmãos, fique no lugar de segurança, fique onde Deus quer que você esteja, não tome uma decisão sem a direção de Deus, não saia deste lugar porque o Euraquilão está te aguardando. O Euraquilão está te aguardando, porque sempre que você sai do centro da vontade de Deus, irmãos, Deus vai usar de todos os instrumentos para te trazer de volta, nem que seja um Euraquilão, uma tempestade, um vento forte, para te trazer de volta para o centro da vontade dEle. Dizer glória a Deus. Então não prefiro o conforto imediato ao local seguro. O local seguro muitas vezes é desconfortável mesmo, tem espinho mesmo, é desagradável mesmo, vai ter problemas, não vai estar 100% legal, mas é o lugar que Deus quer que você esteja, é o lugar que Deus quer que você esteja. Irmãos, a nossa igreja não é perfeita, sabe por quê? Porque eu e você, a gente faz parte dela, simples. A nossa igreja não é perfeita porque nós estamos aqui. Porque se fosse só Deus, estava perfeito, estava top. Não tinha nenhum erro, nenhuma falha, estava tudo fluindo. Pó de ouro caindo aqui o tempo todo. A glória de Deus o tempo todo se manifesta. Mas como eu e você, a gente está aqui, a gente é o problema. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa entender que a gente não pode preferir o conforto ao lugar seguro. O lugar seguro sempre vai ter os seus desafios, mas o lugar seguro também tem promessa de Deus. O lugar certo sempre vai ter um desconforto, mas tem promessa de Deus, irmãos. Uma vez eu orei e falei assim: Deus, tira essa pessoa da minha vida, porque ela me enche o saco, ela é um espinho na minha carne. Senhor, por favor, o que eu fiz para merecer essa desgrama na minha vida? Aí Deus falou assim: eu tiro, mas você quer que eu coloque quem no lugar dela? Tirar eu tiro, mas escolhe aí quem que você quer que eu botar no lugar dela, porque você não pode ficar sem um espinhozinho na carne. Não pode, senão fica bom demais, né, Diego? Fica fácil, né? Irmãos, os nossos inimigos nos conduzem para o centro da vontade de Deus. Essa é a verdade que ninguém gosta, que ninguém quer. As adversidades que você enfrenta te conduz para o centro da vontade de Deus. Quando Judas chegou para entregar Jesus, deu um beijinho, Jesus falou: aqui vieste, amigo. Amigo? Eu falava: ô endemoniado. Amigo? Só Jesus mesmo. Ah, você está me chamando. Que isso, Jesus? Aí você foi demais. Até agora estava top. Eu vi um monte de milagre aí que eu não entendi nada, né? Estava tudo top. Agora, chamar Judinhas de amigo. Você sabe por que Jesus chamou Judas de amigo? Primeira coisa, porque 2 capítulos antes, Jesus falou assim: eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigo. E Judas estava ali. Foi uma promessa que Jesus liberou. E Jesus não volta atrás na sua palavra, mesmo quando a gente trai Ele. Jesus não volta atrás nos seus propósitos para conosco, mesmo quando nós erramos e falhamos. Por isso que mesmo Judas traindo, Ele falou: tá bom, Judas, você está me traindo, você está quebrando a aliança, mas eu não volto atrás na aliança que eu fiz com você. Eu te chamei de amigo lá atrás, continua sendo amigo hoje, não importa. Você mudou, Judas, mas eu continuo sendo o mesmo. Segunda coisa, porque Jesus chamou Judas de amigo, porque era necessário, irmãos, que Jesus fosse entregue nas mãos dos romanos para ser crucificado. E Judas levou Jesus, através dessa traição, dessa entrega, para o centro da vontade
de Deus. Então Judas foi importante para que Jesus estivesse onde Deus queria que ele estivesse. Os seus inimigos, as pessoas que te perseguem, que falam mal de você, que te caluniam, estão te empurrando para o centro da vontade de Deus. E você precisa ter sabedoria, precisa ter discernimento espiritual e confiar que Deus está no controle. Deus está no controle. Amém, irmãos? Deus está no controle. Então, ouça, irmãos. Júlio foi ouvir pessoas que iriam falar o que ele queria, porque Júlio queria ir para Fenícia. E aqui tem um princípio interessante, porque o nosso ouvido sempre irá procurar ambientes que combinem com o nosso coração. Diga assim: os meus ouvidos sempre irão procurar ambientes que combinam com o meu coração. Sabe que uma pessoa tolera ouvir heresia? Porque o coração dela é herege. Desculpa falar isso, irmãos. Tem pessoas que sentam todo domingo na igreja, não falo da nossa aqui é palavra de Deus, revelação do alto, mas tem pessoas que todo dia saem de casa para ir para a igreja para ouvir heresia. Sabe por quê? Ela ouve heresia porque o ouvido dela sempre vai levá-la para um ambiente que combina com o coração dela. E isso aqui, irmãos, é muito importante. Ouça o que eu vou te falar. Nós estamos vivendo em um tempo que precisamos estar com o ouvido espiritual aguçado para discernir a vontade de Deus. O que é a palavra de Deus e o que não é a palavra. Porque está sendo oferecido ao povo muito bezerro de ouro como se fosse Deus. Agora, ouça o que eu vou te falar. Não foi o povo que pediu a Arão um bezerro de ouro. O povo pediu um Deus. Sabe o que Arão fez? Deu o bezerro. O povo não pediu a Arão um bezerro, pediu a Arão um Deus, e foi o líder, foi o pastor que deu um bezerro de ouro. Olha como que isso é importante a gente entender isso. Olha como que isso é perigoso. Nós não podemos, irmãos, dar ouvidos nesses dias para heresias. Precisamos entender a responsabilidade que um pastor tem de estar no altar, ministrando a palavra, pregando a palavra. Nós não estamos aqui para oferecer à igreja um outro Deus, a não ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Eu não faço o que eu quero, eu não prego o que eu quero, eu prego a palavra de Deus. Amém, irmãos? E tem muito pastor que está oferecendo para o povo bezerro de ouro, e o povo aceita, porque muitas vezes não tem discernimento. Continua ou para? Vou pular o tópico. Eu vou passar o tópico, porque esse tópico se estendeu demais. Vou virar a página, viu? Virei a página. Ficou pesado o clima. Atos 27:13. Soprando brandamente o vento sul. Soprando brandamente, porque é assim, irmão. Quando você toma uma decisão fora da vontade de Deus, no início o vento sopra brandamente. No início, parece que você resolveu o problema. Aliviou. Vou sair desse casamento que está muito ruim, está uma crise. Aí você sai, aí você não tem uma semana de briga mais com a esposa. Aí é o vento que está soprando brandamente. Parece que você tomou a decisão certa. Parece que você fez o que tinha que fazer. Porque assim, soprando brandamente o vento sul, foi a primeira consequência de uma decisão equivocada. Não foi o oraquilão, não. Soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Irmãos, primeira coisa que acontece quando a gente age fora da vontade de Deus, buscando alívio para a nossa alma, é um vento brando, sul, que vem, tranquilo. Parece que nós estamos agindo de maneira correta, mas certamente uma tempestade está nos aguardando. E foi isso que aconteceu, irmãos. Quando eles
continuaram navegando. Olha o que aqui fala, o versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão, e o navio foi arrastado com violência, e sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Sabe o que aconteceu? O navio ficou à deriva, baixou a vela, não tem mais o que fazer. Naquela época as embarcações navegavam à vela, não era motor igual nos dias de hoje, era a vela. Quando o Euraquilão chegou, quando o tufão chegou, nada mais podia ser feito, e eles ficaram à deriva. E muitas vezes isso acontece conosco, quando nós tomamos decisões erradas, sem a direção de Deus, ficamos à deriva. Você já passou por esse tempo, onde parece que você não tem direção, você não sabe o que fazer, e sabe para onde que eu vou, qual a decisão a tomar? Você está à deriva. Você está à deriva. Agora, olha que interessante, irmãos. Nesse contexto, em que todos estavam apavorados, o navio começou a despedaçar, a quebrar, porque o navio se chocava com rochas. Todos ali estavam sem esperança, eles tinham a convicção de que iria morrer, eles estavam com medo, apavorados. Atos 27, 21, versículo 21, olha o que Paulo fala: havendo todos estando muito tempo sem comer. Aí você está perguntando, cadê o anjo, né? Quem está se perguntando aí, cadê o anjo, né? O pastor falou que ia falar sobre o anjo, até agora não viu o anjo, né? Parece que calma, irmãos, o anjo está chegando. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga assim, o anjo está chegando. Amém. Glória a Deus. Cadê? Versículo. Qual versículo, gente? 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Isso aqui é interessante. Gente, a pior coisa para um homem não é errar, mas é ouvir a sua mulher falando: eu te falei. Sim ou não? Olha, rapaz, isso mata a gente. Não, eu vou fazer, vou acontecer. Meu amor, não está. Eu acho que esse não é o caminho. Não, mas vai dar certo. É isso mesmo. Aí você faz. Daqui a pouco vem aquela vozinha leve: te avisei. Cara, isso acaba falando, hein, pastor? Eu te falei, cabeção, né? É claro que não fala assim, mas eu acho que a vontade dela é falar: eu estou cansado de te avisar, e você não ouve. Paulo não perdeu a oportunidade, irmão. Primeira coisa que eu falei: eu vou liberar uma palavra aqui do alto, mas antes eu vou falar. Você devia ter me ouvido. Não me ouviram? Aí, ó, tomou uma decisão errada. Está aí, olha o texto. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Versículo 22. Mas agora, aconselho que tenham coragem. Olha o conselho de Paulo: aconselham que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, olha o anjo aí, gente, o anjo chegou, o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o anjo do Deus, não é de Deus, o anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, ou seja, vai se cumprir o propósito da sua vida, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Qual foi o conselho de Paulo? Estava todo mundo com medo, inclusive Paulo, porque se o anjo falou: Paulo, não tenha medo, é que Paulo também estava com medo. Isso fala da humanidade de Paulo, irmãos. Às vezes a gente olha para alguns personagens bíblicos e fala: não, Paulo tinha medo? De forma alguma. Tinha medo. Pedro teve medo. Os discípulos tiveram medo. A maioria deles fugiram na hora do vamos ver. O anjo fala com Paulo: não tenha medo,
porque ele estava amedrontado. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É o seguinte: esse anjo que apareceu a Paulo revela como Deus trabalha em nossas vidas. A tempestade do lado de fora, daquele jeito, chuva intensa, eles não viam mais sol nem estrela há 15 dias, o texto vai falar. E naquele tempo, a navegação era por orientação do céu, eles se orientavam pelas estrelas. 15 dias sem ver sol e sem ver estrela, todos achavam que iriam morrer. Do lado de fora não tinha mais jeito. O anjo aparece e fala assim para Paulo: Paulo, não tenha medo. Sabe o que o anjo está falando? Eu vim primeiro para resolver a tempestade do lado de dentro, depois do lado de fora. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Antes de Deus resolver o problema que está do lado de fora na sua vida, Ele vai resolver o problema do lado de dentro. Porque a questão não é a tempestade que acontece do lado de fora, é a percepção que temos dessa tempestade em virtude do nosso coração estar desalinhado com a vontade de Deus. Em virtude do nosso coração não estar alicerçado na fé e na confiança de que servimos a um Deus poderoso, tremendo e que cuida de nós. E é assim que Deus faz. Quando Ele se revela a você, primeiro Ele quer cuidar do seu interior, das suas emoções, Ele quer tratar o seu coração, a tempestade que está acontecendo dentro de você. Porque não adianta Ele resolver a tempestade externa, se você não aprendeu nessa tempestade a confiar nele. Porque tempestade, irmão, vem e vai. Tempestade faz parte da vida. Problemas faz parte da vida, dificuldades faz parte da vida. O grande lance é aprendermos a confiar em Deus, não importa a tempestade que estamos inseridos. Então primeiro o anjo vem e resolve o problema interior. E assim Deus faz com você. Ele primeiro está resolvendo o que acontece dentro de você, tratando o seu coração, tratando as suas emoções. E na medida que isso vai acontecendo, a sua percepção em relação ao que acontece do lado de fora muda completamente. Eu não sei se isso já aconteceu com você, se você já teve a experiência. Várias vezes eu venho para a igreja, para o culto, enfrentando diversos problemas, adversidades, circunstâncias contrárias, e Deus libera uma palavra sobre a minha vida, uma palavra sobre o meu coração. Eu saio da igreja enfrentando os meus problemas do lado de fora, mas aqui dentro tudo mudou. E quando aqui dentro muda, do lado de fora muda também. Quando aqui muda, os problemas do lado de fora, nós vamos enxergar com outra perspectiva. Vamos enxergar com a perspectiva do eterno, e não com a perspectiva humana e natural. E esse é o grande segredo da jornada cristã. Não é ter todas as condições favoráveis do lado de fora, é ter as condições favoráveis do lado de dentro. Somos templo do Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, Ele que nos dá segurança, paz, alegria, força. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não importa se do lado de fora está tudo ruim, a percepção que temos do que acontece do lado de fora vai ser determinada pelo conteúdo que carregamos em nosso coração. Quantos podem dizer glória a Deus? É assim que Deus faz, irmão. Essa foi a mensagem do anjo: não tenha medo. Eu vim aqui hoje nessa manhã para dizer a você: não tenha medo. Não tenha medo desse tratamento que você vai passar. Não tenha medo. Não tenha medo do desemprego. Não tenha medo dessa crise que porventura você esteja enfrentando no seu casamento. Não tenha medo dos seus filhos não servirem ao Senhor. Não tenha medo, creia no Senhor. Creia no Senhor. Porque o Senhor vai te levar para um lugar seguro. Ele vai cumprir o propósito da sua vida. Não tenha medo. Essa é a palavra do Senhor para nós essa manhã. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei para quem é essa palavra essa manhã, mas eu vim aqui para te dizer: não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo dessa tempestade que te alcançou.
A palavra do Senhor para você é: ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Só o barco vai ser danificado, mas você vai continuar de pé. A sua família vai continuar de pé. Olha que interessante, o anjo falou para Paulo: Paulo, por causa de você, toda a embarcação, todos os tripulantes serão preservados. Ninguém vai morrer, Paulo. Sabe por que ninguém vai morrer? Por causa de Paulo. Irmãos, deixa eu falar para você: por causa de você, sua família é abençoada. Por causa de você, seus filhos serão abençoados. Por causa, mas meus filhos estão longe da presença do Senhor. Por causa de você, da promessa que está na sua vida, os seus filhos serão abençoados. Eu creio assim, irmãos. Por causa de você, a sua família é abençoada, o seu trabalho é abençoado, a sua empresa é abençoada. Onde você entrar, haverá a bênção de Deus. Não é porque o local adora a Deus, não é por causa de você. Você crê nisso, irmãos? Você é portador da glória do Senhor, é por causa de você. Onde você entra, os demônios batem retirada. Onde você entra, a enfermidade vai embora. Onde você entra, a paz, a alegria, a unção, o poder de Deus, por causa de você. Eu quero que você olhe para a sua família nesta manhã com essa perspectiva. Mas eu estou em crise, não está engajado com os filhos, mas não está tudo 100%. Por causa de você, por causa da promessa que Deus tem na sua vida, vai se cumprir, haverá provisão, haverá resposta, haverá bênção de Deus, haverá um milagre. Por isso a palavra do Senhor diz: não temas, não tenha medo, eu sou contigo, seja forte e corajoso, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro, não tenha medo desse tratamento que você vai se submeter, não tenha medo dos desafios que está com você. Ninguém vai morrer, ninguém vai perecer, ninguém, essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa manhã. Ninguém vai morrer, amém? Ninguém vai morrer, eu estou profetizando, ninguém vai morrer. Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus está mandando te dizer: ninguém vai morrer, ninguém vai perecer, não vai. Há uma promessa do Senhor sobre a sua vida. Sabe o que Paulo fez, irmãos? Vamos continuar o texto, já estou acabando. Me dá 2 minutos. Deixa eu achar o texto. É outro. Tendo dito isto, versículo 35. Olha o que Paulo faz, irmãos. Versículo 35. Tendo dito isto. Não, vamos ao versículo 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Sabe o que Paulo faz, irmãos? A tempestade acontecendo, Euraquilão, impossível transpor essa dificuldade. Paulo fala: vamos cear. Imagina, gente, isso é sobrenatural. As ondas batendo, o vento. Como, Paulo? Segura aí, dá um jeito, nós vamos cear.
está difícil, mas eu vou cear, eu vou comer. Irmãos, esse culto hoje é para quem veio cear no meio da tempestade. Esse culto hoje é para quem veio cear no meio do euraquilão. Não é para quem está tudo bem, é para quem aprendeu a se alimentar da palavra de Deus, não importa as circunstâncias. E a palavra do Senhor é: se alimente, se farte, coma tudo, sai daqui hoje alimentado, porque o Senhor vai te dar vitória nessa semana, em nome de Jesus. O Senhor vai te dar vitória. Se alimente em nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja, levante suas mãos aos céus.